Olá pessoal, tudo bom? Hoje estamos dando continuidade ao nosso assunto ligado à população e hoje vamos trabalhar sobre os movimentos migratórios, ok? Esses movimentos migratórios, eles foram importantes no deslocamento da população do mundo e também em regiões dentro dos países, regiões dentro dos estados e os movimentos migratórios internacionais, ok? Então, primeira coisa que a gente vai compreender seria a explicação. O que seriam os movimentos migratórios? Esses movimentos, eles explicam, tá certo, a transição de grupos de pessoas de um lugar para o outro. Esse de um lugar para o outro pode ser, como eu disse no início, de um país para o outro, de um estado para o outro, de um continente para o outro, de uma cidade para outra, até de um bairro para o outro, a gente pode analisar. Tá certo? Então, isso nos explica a transição de grupos de pessoas de um lugar para o outro do nosso planeta. Essa dinâmica favorece a ampliação de diferentes culturas, enriquecendo, né, o aprendizado de ambos. Isso quer dizer o quê? Aqueles que chegam, né, eles levam a sua cultura, e aqueles que recebem, também recebem, além das pessoas, a cultura, a história, tudo daquilo que eles representam. Ok? E aí a gente observa nesse próximo slide como ocorreram os principais movimentos migratórios do planeta, tá certo? Esses movimentos, eles ocorreram em diversos momentos da história e tiveram também vários motivos. Por exemplo, a fome, a conquista territorial, a fuga, as perseguições políticas e religiosas, as crises econômicas, entre outros. Então quer dizer o quê? Que esses movimentos migratórios, eles têm se realizado ao longo da história de forma contínua, né? A gente observa aí, em azul, né, os movimentos migratórios europeus, esse em laranja, os movimentos migratórios africanos, né? Neste caso, são movimentos migratórios oceânicos também, né? A gente vai citar também os movimentos asiáticos e as migrações continentais, quer dizer, dentro do próprio continente, ok? E aí a gente observa, né, as principais causas das migrações, né? Aí temos as migrações políticas, né, por perseguições políticas, nós temos as migrações por guerra, vamos citar um exemplo daqui a pouco, tá certo? As migrações por motivos econômicos, e aí a gente leva em consideração os baixos salários e as péssimas condições de vida e sobrevivência, e também as migrações causadas por desastres naturais. Podem também aí, né, enquanto estão assistindo a este vídeo, imaginar também o motivo que leva as pessoas a migrarem. O motivo que levam as pessoas a sair de sua região de origem, sair de onde nasceram e se mudar para outras regiões. Ok? Tá certo? E aí a gente vai observar agora quais são as causas dessas migrações. O porquê dessas migrações. Né? Então, já sabemos que essas migrações, né, são deslocamentos populacionais. E aí a gente vai observar que uma das causas aqui seriam as melhores condições de vida. Então isso quer dizer que, provocados pela miséria e pela concentração de renda, muitas pessoas saem dos seus locais de origem, tá certo? E deslocam-se para outros locais. Então isso caracteriza-se como fluxos e correntes migratórias. Elas têm como principal condicionante, fator gerador, o caráter econômico, tá certo? E aí que alguns... opa, balançou aqui um pouquinho, pronto. É aqui que alguns vão caracterizar como sendo um dos efeitos negativos do processo de globalização, né? A globalização, como a gente trabalhou já anteriormente, no início, ela tem os aspectos positivos, né, que ela aumenta a inter-relação entre as pessoas do planeta, mas também apresenta pontos negativos. Um deles seriam as migrações por motivos econômicos, beleza? Outro fator também é a fuga de regiões em conflito. Aquele primeiro,
trata-se de um fator econômico. Este segundo, por um fator em conflito, a motivação da guerra. Então, trata-se de migrações provocadas por guerras locais, por exemplo. Então, elas têm uma motivação bélica, né? Então, elas são caracterizadas como uma fuga das pessoas, tá certo? Dos seus países que apresentam conflitos militares, né? Em direção a países que não têm conflitos. Quando eles chegam, eles são chamados de refugiados. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo ok? Vamos para frente? Vamos lá. Então é aí que você observa que os motivos de guerra podem ser vários, né? Podem ser conflitos étnicos ligados à origem daquele povo, pode ser conflito pelo poder daqueles que comandam, disputas políticas e assim por diante. Beleza? No caso do Brasil, os movimentos migratórios brasileiros, tá certo? Também tem algumas condicionantes especiais. Primeiro é a busca por trabalho. Eles migram de regiões onde nós encontramos excesso de mão de obra para regiões onde nós encontramos escassez de mão de obra. Então, os motivos econômicos fazem com que as pessoas migrem de suas regiões de origem em busca de melhores condições de vida. Ok, pessoal? Tá certo? Então, em paralelo, as grandes correntes migratórias para o Brasil ocorreram, né, por polarização econômica, também internamente, tá certo? Das regiões com disponibilidade de mão de obra, como eu falei agora, regiões que tinham gente para trabalhar, mas não tinham emprego, para aquelas regiões onde houvesse a maior oferta de emprego, tá certo? Então esses movimentos migratórios, também levando em conta, eles foram responsáveis pela ocupação de grandes extensões do território brasileiro. Vamos ver isso já já, aqui, olha aí, olha, certo? Então os movimentos da população dentro do território brasileiro. Esses movimentos ocorreram em vários períodos da história, tá certo? Durante um bom tempo, e hoje também ocorre, mas em intensidade muito menor, tá certo? Por exemplo, observe esse em cinza, que parte do Nordeste para a região Sudeste. Esta migração ocorreu na década de 70 muito fortemente, quando nordestinos iam em direção ao eixo Rio-São Paulo, tá certo? Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, aquela região ali, tá certo? Para trabalhar na construção civil, né? Eram o êxodo rural em busca de melhores condições de vida, tá certo? Esse roxo, que é uma setinha que sai do Nordeste também, em direção a Brasília, né? Essa é da década de 60 também, também teve como característica principal a busca por emprego, principalmente na época da construção de Brasília, a construção da capital federal do Brasil, tá certo? Então, você observa em verde agora, menor, mais no centro do país, da região centro-oeste do país para a Amazônia e também em direção à parte ali de Tocantins. Então, aí tem uma relação direta também com a expansão da agropecuária. Vamos falar também quando chegarmos no azul, ok? A expansão da agropecuária fez tudo isso aí em busca de melhores condições de vida, tá bom? Beleza? Então, essa migração ocorre da região sudeste e sul em direção à região centro-oeste e região norte, ou no caso, a Amazônia, né? Certo? Aí tem um condicionante básico, seria a agricultura, a pecuária e a mineração. Tranquilo, pessoal? Aí agora vamos para o azul. Observa como esse do azul é bem mais intenso, né? Esse do azul, ele caracteriza realmente essa migração do sudeste, como falei, voltando um pouquinho para o verde, do centro-oeste para a Amazônia, eu me adiantei um pouco, tá certo? Do centro-oeste para a Amazônia também, né? E agora do sudeste, tá certo? Que seria do sudeste e o sul, do centro-sul de um modo geral para a Amazônia. Este, basicamente, é a expansão, a chamada expansão da fronteira agrícola, né? E aí o condicionante, a característica desse processo migratório seria a agropecuária. Tá bom, pessoal? E por último, esse de laranja, que sai do Nordeste e vai em direção à Amazônia. Em especial, né, as regiões que tinham a exploração da borracha,
né, a exploração da borracha, isso no início, final do século XIX, início do século XX, né, eles também vieram para trabalhar na agricultura, na chamada agropecuária, e no garimpo. Né. O processo de ocupação da região oeste do Amazonas e parte do Acre tem uma dessas características, tem uma dessas causas, o processo de ocupação em busca de melhores condições de vida, explorando-se a borracha, ok? E aí nós temos algumas definições, né, do que seria esses processos migratórios. O primeiro deles é o êxodo rural, né, quando a população sai do campo para a cidade, basicamente por condicionantes econômicos. Mas, Carlos Henrique, pode ocorrer a migração sem um condicionante econômico? Pode. Por exemplo, o estudo. Né? O jovem estuda no interior, você dá o exemplo de uma cidade que eu morei, Irunepé, né? E de lá ele termina o ensino médio e procura fazer um curso superior que não tem na cidade dele. Então ele vai migrar para a cidade, mas o condicionante não foi diretamente econômico, e sim um condicionante voltado para a área educacional, a qualificação profissional. Tá certo? O servidor, quando ocorre também a transferência, ocorreu comigo isso, o motivo não é econômico. Ok? Beleza? Mas o êxodo rural, sim, a característica dele é basicamente econômica. Por quê? Porque onde ele estava não havia condições de trabalho, ou ele foi expulso do campo por algum outro... A tarefa está endoidando aqui. Por algum outro motivo. Por exemplo, a industrialização do campo rareou a mão de obra, ele tem que sair de lá. Né? A expansão do setor terciário, a mecanização da agricultura. Então a mecanização da agricultura faz o que a gente chama de substituição da mão de obra por máquinas. Isso gera o desemprego no campo. Então para onde a pessoa vai? Para as cidades. Aí é o êxodo rural. Seria essa transferência da população rural para o meio urbano com condicionante econômico. Beleza? As migrações sazonais, elas são diferentes. É uma migração temporária. Por exemplo, no Nordeste brasileiro, volto aqui, mas só para a gente caracterizar, lá no Nordeste brasileiro, no sertão do nordestino, alguns trabalhadores costumam migrar para o litoral, próximo ao litoral, né, em algumas épocas do ano. Por quê? Porque é onde ocorre, por exemplo, a colheita, o plantio e a colheita da cana-de-açúcar. Então ele aproveita o período da chamada seca, entre aspas, do Nordeste, a estiagem no Nordeste, e migra para essas regiões para trabalhar, por exemplo, como eu disse agora, na lavoura da cana-de-açúcar. Terminada a colheita, ele volta para a terra dele. Ok? Tá certo? Então é uma migração sazonal. Isso quer dizer uma migração periódica. Ok, pessoal? Beleza? Também chamada de transumância. Quer dizer, ele sai da terra dele em uma determinada época do ano e vai trabalhar em outra. E depois volta para casa. Tá certo? Como eu disse, muito comum no Nordeste brasileiro com os trabalhadores da cana-de-açúcar, aqueles que nós são costumeiramente chamados de boias frias. Ok, gente? Outra migração, né? A chamada migração urbano-rural. Ele sai do meio urbano e vai para o meio rural. Ele é um meio, é um processo de migração não tão comum. Eu deixei o espacinho aí no finalzinho para a gente refletir um pouco sobre isso. Quer ver ali, ó? Tipo de migração que se dá com a transferência das populações urbanas para o espaço rural. Ocorre em que condições? O que pode a gente imaginar que faz uma pessoa sair do meio urbano e morar no meio rural? Algumas explicações podem ser tidas como verdadeiras. Ocorre nos casos em que a população busca melhor qualidade de vida, né? Fugindo, por exemplo, da poluição, fugindo da violência das grandes cidades, e ela tem condições econômicas para isso, então ela pode fazer isso. Pode existir também no caso econômico. Esse é um pouco mais difícil, um pouco mais raro, mas acontece, a pessoa trabalha, não tem condições, não tem modo de subsistência no meio urbano e resolve morar no meio rural e vai trabalhar na agricultura. Pode acontecer? Claro, acontece. É muito frequente? Não muito frequente, proporcionalmente ao inverso.
É muito mais comum a migração rural-urbana do que a migração urbana-rural. Ok? E a migração urbana-urbana, essa é mais simples. Essa é a migração de cidade, de meio urbano, para outro meio urbano, né? Por vários motivos. Pode ser econômico, pode ser saúde, pode ser educação, pode ser uma série de outros fatores. Ok, pessoal? Beleza? E as migrações pendulares? É aquela migração que ocorre, né, diária. Então, são chamadas migrações pendulares ou diárias. Isto é, a galera sai de casa para trabalhar em outra cidade e volta ao final do dia. Observe aí o típico de migração característico de grandes cidades e regiões metropolitanas, no qual centenas ou até milhares de trabalhadores saem todas as manhãs de sua casa, numa cidade, em direção ao seu trabalho, que fica em outra cidade, retornando ao final do dia. Por exemplo, a pessoa trabalha aqui em Manaus e mora em Iranduba, né? Por vários motivos. Então é um tipo de imigração pendular. Todos os dias ela sai de casa, vai trabalhar e depois volta. Já o nomadismo não. O nomadismo é um constante deslocamento populacional. As pessoas saem e ficam migrando, pois não há uma residência fixa, não há uma casa especificamente, um local de origem, tá certo? Eles ficam deslocando-se constantemente. Então, esse tipo de migração se caracteriza pelo deslocamento constante de populações em busca de alimentos, abrigos e assim por diante. Esse tipo de migração é típico de sociedades primitivas. Hoje existe em muito menor intensidade, tá certo? Ainda existe, mas em menor intensidade, né? E por conta disso encontra-se em extinção. Ok, pessoal? Então, quero dizer a vocês que estou aqui à disposição para tirar dúvidas, o que vocês precisarem. Tamo junto, ok? Qualquer dúvida, estou online para tirar de vocês. Perguntem, não se acanhem. E se quiserem perguntar no modo privado, no WhatsApp, fiquem à vontade também, ok? Grande abraço, pessoal. Até outro momento, tá certo? Tchau.